Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso Foco Força Café, começando comigo, Ângela D'Aloio, e eu já quero começar o programa de hoje perguntando para você quantas vezes você já se pegou pensando por que nada dá certo para mim, gente? Por quê? Parece que o mundo todo tá dando certo, eu tô fazendo tudo certo, mas parece que tem alguma coisa me puxando para trás. Você já pensou assim? Alguns estão lá deslanchando, você sente que você está preso num ciclo repetitivo de frustração. Você passa por isso? E se eu te disser que o problema não está no mundo lá fora, o mundo ao seu redor, mas está dentro de você? E o pior, você nem percebe isso muitas vezes. Hoje a gente vai falar de crenças ocultas. Crenças ocultas que sabotam o seu processo. Já falei aqui sobre crenças limitantes, é sobre isso mesmo. Aquelas ideias que ficam enraizadas e que moldam a sua vida sem você perceber. Decisões que você toma que você não se dá conta de onde vem. Vem das nossas crenças e muitas vezes elas são limitantes. Elas estão ali, enraizadas. Mas antes, vou trazer a palavra do papai, porque tudo começa na raiz certa, certo? Então vou trazer para vocês Provérbios 23:7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que se acredita sobre você mesmo, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre as suas capacidades, tudo isso vai definindo a sua realidade. Então, se a sua vida não está fluindo como você espera, talvez seja hora de você começar a olhar para dentro. Olhar para dentro, mudando aí essa programação mental. E hoje eu vou te ajudar a fazer isso. Porque hoje, no episódio de hoje, vou te dar essa chave que faltava para destravar a sua vida. Você vai começar a olhar com outros olhos, tá? Primeiro, vamos entender o que são essas crenças ocultas. Crenças ocultas, vamos entender que crença é tudo que você viu, ouviu e sentiu a sua vida inteira, que determina as suas tomadas de decisões. Então, crenças são ideias que estão lá, profundamente enraizadas, que vão ali governando as suas decisões, suas emoções, tudo parte disso. Muitas delas foram implantadas lá na infância, ou por experiências também que você passou que foram muito fortes. Elas são criadas de duas maneiras, a gente só aprende de duas maneiras: por repetição ou por um forte impacto emocional. Então, de alguma dessas duas formas, você aprendeu coisas na sua vida. Nós constantemente estamos aprendendo coisas. E isso vai virando uma tatuagem no nosso coração. Quanto mais vezes você faz, ou quanto mais forte foi esse impacto, mais verdade se torna para você. Mais isso começa a reger a sua vida, as suas atitudes, as decisões que você toma. E muitas vezes você não percebe isso. A maioria das pessoas vive no piloto automático, sem questionar essas verdades, essas crenças que estão dentro de você, que governam as suas decisões. E aí você começa a achar isso normal. Você pensa, sempre foi assim, eu sempre tomei essas decisões, não vai mudar. Dá para mudar. Isso chama reprogramação mental. E é isso que a gente vê todos os dias aqui, chaves que eu te dou para você conseguir mudar. Por exemplo, o que são crenças que ficam enraizadas? Se você a vida inteira ouviu frases dos seus pais ou de alguém, uma frase típica que às vezes você mesmo que está me assistindo aí já ouviu: dinheiro é sujo. Lá no seu subconsciente, você começa a se sabotar financeiramente. É inconsciente, tá? Porque isso ficou gravado em você. Frases como, casamento é problema. Aí você cresceu, passou sua vida inteira ouvindo casamento é problema, casamento só termina em divórcio. O que você acha que você vai fazer no processo? O que você acha que você vai fazer com o seu próprio casamento? Muitas vezes, muitas pessoas não se envolvem, nem se relacionam porque ouviram isso. Ouviram também. Viram? Lembra o impacto emocional? Às vezes você viu o relacionamento dos seus pais ou de alguém próximo a você não dando certo, ou sendo cercado de brigas e confusões, você começa a acreditar que relacionamento é isso. Até porque você não distingue quando você é criança, então você começa a acreditar. São crenças que ficam ali, enraizadas, e você começa a tomar decisões a partir disso. Contar uma história para ficar mais claro para você, tá? Contar a história de um mentorado meu. Claro que eu não vou dar nome, então vamos criar um nome para ele. Vai ser o Pedro, tá? O Pedro era um cara muito esforçado. Ele vivia trabalhando muito. Ele era muito bom no que ele fazia. Só que assim, todo
toda vez que ele chegava perto de ter uma grande oportunidade, melhor ainda do que ele já vivia, que ele queria deslanchar na carreira, ganhar muito dinheiro, então ele conseguia chegar perto, mas toda vez que ele chegava perto do sucesso, alguma coisa acontecia. Ou um problema inesperado, uma decisão errada, ou às vezes ele relutava por medo, mesmo sabendo que ele ia conseguir. E eu achava isso muito estranho, porque ele tinha capacidade, só que era emocional. Eu já sabia que o negócio era emocional. Então eu sempre questionava ele com algumas perguntas. Um dia eu perguntei, falei, Pedro, o que significa dinheiro pra você? Dinheiro relacionado a sucesso. Aí ele falou assim, Ângela, eu acho que o sucesso não é pra mim. Eu falei, mas por que você acredita nisso? Aí ele falou, o meu pai dizia pra mim, pra minha família lá dentro de casa, que a nossa família nunca ia enriquecer, que dinheiro não era pra nós, que na verdade dinheiro, ele vem tão rápido e some rápido. Era a frase que o pai dele mais repetia, dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro vai, nossa família não é para dinheiro não. Então ele cresceu ouvindo isso a vida inteira e ele começou a acreditar isso como verdade. E na hora ficou muito claro para mim e para ele também, que o problema nunca foi falta de esforço. O Pedro, ele carregava uma crença oculta que fazia ele se sabotar sem perceber. Ele acreditava lá no fundo que crescer era perigoso, que sucesso não era pra ele. Por quê? Na família dele, dinheiro nenhum, a família dele não enriquece. Então acredita nisso. Com essa história eu pergunto pra você, quantas vezes você pode estar preso num ciclo como esse do Pedro, sem perceber que o problema não é o mundo lá fora, mas é o que está rodando aí dentro, no seu subconsciente, que você acredita sobre determinadas coisas. O que você ouviu de alguém várias vezes ou de uma forma muito forte que você acreditou e você tá levando pra sua vida? Conta pra mim, comenta aí nos comentários. Tá todo mundo no mesmo barco, não fica com medo de comentar não, fala aí. Porque às vezes cai uma ficha e você precisa falar, você precisa trazer clareza pra isso. Você precisa identificar essas crenças limitantes. Como que a gente identifica? Primeiro, entendendo e trazendo clareza, assumindo que isso é uma crença limitante, que isso tá em você. Então escreve aí. Quando acontece alguma coisa na sua vida e você acha que não está dando certo, começa também a se perguntar o que realmente eu acredito sobre isso, sobre determinado assunto, seja emagrecimento, muitas pessoas se sabotam no emagrecimento, financeiro, relacionamento. O que você acredita a respeito de cada uma dessas coisas que você sempre precisa tomar decisões? Mas não o que você acredita ali vendo, mas o que você acredita por trás disso, o que te disseram. Observa esses padrões repetitivos na sua vida. É sempre fracasso? É sempre dívida? É sempre rejeição? Às vezes tudo isso não tem a ver com as oportunidades não aparecerem para você. É você que sabota o processo. Tá fazendo sentido? O que você sempre diz em relação a essas coisas? Toma muita atenção nesses pensamentos automáticos que surgem, que muitas vezes são negativos. Ah, eu nunca consigo. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu não mereço. Tem gente que não consegue nem receber elogio. Sabe essas frasezinhas prontas que você fala que não tem nada a ver falar? Tem sim. Quanto mais você pensa, mais verdade se torna. Então a gente precisa quebrar. Como? Primeiro, substituir esses pensamentinhos negativos por afirmações poderosas. Não, eu dou conta sim. Eu mereço dinheiro sim. Eu nasci para ser próspero. E substituir tudo isso que você fica falando para você. Pratica essa visualização criativa. Se imagina vivendo uma nova realidade. Você quer emagrecer? Então fecha o zoinho. Se imagina cabendo naquela calça. Sabe aquela calça que você guarda por baixo? Que você fala, não, uma hora eu vou voltar a usar. Se imagina usando já ela. Ou vivendo o relacionamento dos seus sonhos. Fecha os olhos e imagina isso já acontecendo. Começa a trazer como verdade. O seu cérebro consegue, isso é neurociência. O seu cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Então, quando você visualiza vivendo algo, você ativa as mesmas áreas cerebrais que seriam áreas ativadas quando você estivesse vivendo aquela experiência de verdade. Acende os mesmos lugares, ativa as mesmas coisas. Na neurociência, isso é explicado pelo funcionamento do seu córtex pré-frontal, tá? E as suas redes neurais associativas. Então, ele associa isso como verdade. Além disso, tem os neurônios espelhos também, que reforçam essa ilusão do que é real e imaginado. Então, ajuda o seu cérebro a interpretar essas imagens mentais como experiências reais. Então, faz isso, experimenta. Sabe por quê? Por isso que muitas crenças negativas
que estão aí muito forte, enraizadas em você, geram respostas emocionais e comportamentos automáticos, que já está aí o tempo inteiro, mesmo sem um motivo real para isso acontecer, mesmo não sendo sua realidade. E o contrário também é verdade. Quando você visualiza positivamente e você reprograma sua mente, você pode mudar a sua realidade de dentro para fora. Olha que incrível. Então começa a reforçar essa ação. Toda vez que você conseguir algo que você antes não conseguia, começa a comemorar. Pequenas vitórias, você comemorar coisas que você acha que é fútil, que é bobeira, começa a quebrar também essas crenças antigas. Então comemora quando você conseguir. Se ajuda nesse processo também. O que está sob o seu controle? Se é comemorar, comemora. Se é cuidar do seu corpo, cuida do seu corpo. Uma das coisas que eu falo sempre aqui, vocês não prestam atenção, sobre água, hidratação, alimentação. Cara, tá tudo ligado, corpo, mente e espírito. Por isso que a gente trata os 3 pilares aqui. Hidratação, por exemplo, eu sempre trago a nossa parceira Cristal. A Cristal Select não é porque nosso patrocinador, não é a melhor água sim. Até porque tudo que eu passo aqui para vocês é algo que eu vivo, é algo que eu trago como verdade. Uma das coisas que me ajudaram muito foi prestar atenção na minha cota de água, por exemplo, na minha hidratação. Ajuda no processo. Tem a ver corpo, mente e espírito. Se manter hidratado, seu cérebro ele precisa de água para funcionar. Para ter desempenho. 80% do seu cérebro é água. Se você quer clareza mental, você quer reprogramar a sua mente, começa no básico. Se hidratando, batendo sua cota de água. Escolhendo a melhor. Escolhendo o que é bom. Que é a Cristal Select, por exemplo. Tá? Então, o seu cérebro bem hidratado, ele pensa melhor, ele sente melhor, ele age melhor. E ter clareza para isso é ter inteligência emocional. Inteligência emocional que é a base que a gente trata aqui. Por quê? O que é inteligência emocional? É você saber gerenciar suas emoções para você não ser refém delas na situação, dessas crenças ocultas não dominarem as suas atitudes, que vem dominando até agora. Emoções negativas sempre reforçam crenças limitantes. Por exemplo, o medo, ele é reforçado por uma frase que você pensa sempre: eu não sou capaz. E aí você vai fortalecendo isso sem perceber. A chave é você reconhecer as suas emoções e redirecionar elas para o seu crescimento. Usar a seu favor. Técnicas práticas que eu passo sempre aqui nos nossos episódios: respiração consciente, mudança de foco, ressignificação, tudo isso. Agora que você já entendeu como essas crenças funcionam, como elas podem estar sabotando a sua vida, me responde aqui. Qual crença que você vai começar a questionar hoje? Até quando você vai viver sem questionar as coisas e as atitudes que você tem? Não, porque eu sou assim mesmo, nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não! Começa a questionar as atitudes que você tem. Tudo tem um motivo, tudo vem de alguma raiz. Tudo foi colocado em você de alguma maneira. E às vezes você também vem alimentando isso de uma forma que você nem percebe. Como essas frases que se repete todos os dias na sua mente. Porque se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar a forma que você pensa e a forma que você sente. Tudo parte daí. Você não pode construir uma nova história com a mesma mentalidade até agora. Com a mentalidade que você teve no passado, a vida inteira. Lembra de uma coisa muito incrível, tá? Que eu vou te falar agora. Deus já te deu o potencial. Mas cabe a você desbloquear esse potencial. Tá aí. Mas nada acontece. Então faz por onde? Desbloqueia. Romanos 12:2 diz assim: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos sair desse piloto automático? Vamos assumir o controle? A sua vida muda quando a sua mente muda, quando sua postura muda, quando suas atitudes mudam. E só depende de você. Deus te deu tudo o que você precisa. Você só precisa começar primeiro. Questiona, entenda da onde veio e por que veio. Assumindo isso, você começa a ter o controle. Aí você assume para a direção que você quer. Quer trocar essas frases mentais, quer ressignificar as coisas que te acontecem, quer entender que você pode. E não se resume ao seu passado, você se resume à atitude que você toma agora. Fechado? Se tá fazendo sentido, se fez sentido o episódio de hoje, se alguma pessoa passou pela sua mente, que tal você compartilhar o programa com essa pessoa? Encaminha para ela. Eu sei que isso é uma forma de amar também os outros. Se você gostou, curte o nosso episódio de hoje. Ativa o sininho que todos os dias tem mensagens maravilhosas, chaves poderosas para você aqui também. Se inscreve no canal,
tá bom? E amanhã a gente tá aqui de volta. Um beijo e até amanhã.